Eu duvido que você não tenha percebido o aumento no número de séries de TV sendo produzidas atualmente. E não é coincidência. Em 2021, o recorde de mais séries atuais foi batido, com o incrível número de 559 séries vigentes. Mas o que explica o crescimento desse tipo de mídia? Qual o impacto que isso teve nos cinemas? E o que a Marvel tem a ver com tudo isso? Descubra a resposta para essas perguntas e muito mais nesse vídeo. Durante a primeira metade do século XX, o cinema era a forma dominante de entretenimento audiovisual. Até que, após a Segunda Guerra Mundial, a televisão passou a conquistar o espaço nas casas americanas. E por isso, o cinema teve que se tornar mais atraente para disputar o público com seu mais novo concorrente. E isso trouxe diversas inovações tecnológicas para a sala de cinema. Houve o surgimento da tela widescreen, som de maior qualidade, entre outras tecnologias que trouxeram o público de volta para os cinemas, com a promessa de uma experiência de maior qualidade e mais imersiva do que a televisão. E durante um certo período, isso funcionou. Mas as décadas passaram, e as TVs também se modernizaram, aumentando a qualidade de som e imagem, com TVs em Full HD, home theaters e etc. O cinema se viu mais uma vez tendo que recorrer a novas tecnologias para que pudesse reconquistar o público. Mas isso não surtiu o mesmo efeito do que da última vez. Por quê? Isso aconteceu porque no final da década de 90 e início dos anos 2000, além das melhorias nos aparelhos de TV, como o sinal digital e as TVs de plasma surgindo, também foi a mesma época em que a TV a cabo se popularizou nos Estados Unidos. E um dos canais de TV a cabo da época precisava de algo que conseguisse atrair mais assinantes. Eles decidiram apostar em algo que não era encontrado em nenhum outro canal, uma série que se parecesse com um filme. E com isso entrou em cena uma das maiores séries de todos os tempos. Sopranos é considerada a primeira grande série cinematográfica da TV, com personagens complexos que abordam a moral e a psicologia humana, com momentos dramáticos e cativantes, atuações memoráveis, roteiro e fotografia incríveis. Soprano tornou possível com que se encontrasse na TV uma produção digna de cinema. E antes de Sopranos, a diferença entre TV e cinema era clara. Os seriados mais populares eram aqueles onde a comédia predominava, e outros que tinham a carga mais dramática tinham bem definidos quem eram os bonzinhos e os vilões, sem muitas complexidades narrativas. Depois do sucesso de Sopranos, não demorou muito para que as outras empresas fizessem o mesmo, e com isso surgiram muitas outras séries que marcaram época. O prestígio que antes era atribuído apenas ao cinema passou a ser reconhecido também em produções para a TV. Também foi nos anos 2000 que a internet se popularizou pelo mundo. E as séries foram muito beneficiadas por isso. Houve o surgimento de comunidades que se reuniam online para discutir o que aconteceria no próximo episódio ou temporada. O impacto que Game of Thrones teve, levando seu nome para o topo dos trending topics do Twitter toda vez que um novo episódio era lançado, é muito difícil de ser ignorado. Atualmente nós estamos vivendo o auge das séries de TV, graças também ao surgimento e popularização dos streamings, que investem cada vez mais nesse tipo de conteúdo e façam que haja uma grande migração de profissionais do cinema para a TV, com participação de grandes nomes do cinema em produções televisivas. Todo esse sucesso das séries de TV pode também ser atribuído a um custo menor de produção do que alguns filmes chegam a ter. Por exemplo, a primeira temporada de Game of Thrones custou 60 milhões de dólares e gerou um total de 9 horas e 17 minutos, enquanto a trilogia de Senhor dos Anéis, somado os 3 filmes, custou 281 milhões de dólares e gerou um total de 9 horas e 27 minutos. Esse baixo custo, em comparação com os filmes, leva as produtoras a investirem em um maior número de séries, que por sua vez atrai o maior número de pessoas. Em relação ao formato, a narrativa seriada também leva vantagem na questão de desenvolvimento de personagens,
criando uma conexão mais facilmente com o espectador, simplesmente porque nós passamos mais tempo acompanhando um personagem em uma temporada do que em um filme. O impacto no cinema é tão grande que até mesmo a Marvel e a DC, as maiores recordistas de bilheterias do cinema dos últimos anos, estão ampliando seu conteúdo para os serviços de streaming com a produção de séries para o Disney Plus e a HBO Max. Nem mesmo as produtoras mais dominantes de filmes da última década podem ficar sem estar presente nessa mídia. E olha que o universo cinematográfico da Marvel já tinha muitas semelhanças com as séries. Pense comigo, cada fase da Marvel pode ser equivalente a uma temporada, e cada filme a um episódio, sendo Vingadores o episódio final de cada temporada. A cada nova estreia no cinema, sentimos que estamos vendo mais um episódio dessa grande série, sem falar nas cenas pós-créditos, que são os ganchos que cada final de episódio de série tem para lhe manter ansioso para o próximo. Depois do surgimento dos streamings, as séries de TV ocuparam um espaço de prestígio e interesse semelhante ou até maior do que os filmes, tendo a presença de grandes atores e diretores e com o orçamento sendo equivalente aos de grandes blockbusters. Mas isso não significa que o cinema irá acabar. Acho que existe espaço para ambas as mídias. Porém, pelo menos por enquanto, acho que podemos dizer que o cinema perdeu o posto de rei do audiovisual. Essa foi a história de como a TV está ganhando a disputa com o cinema pelo posto de maior mídia do audiovisual. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Obrigado e até a próxima!